E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A aula de hoje tem como tema contando átomos. Então, vamos entender melhor isso, galera? No nosso cotidiano, turma, a gente trabalha com muitos objetos, como moedas, ovos, laranjas, entre outros. E para agrupar uma certa quantidade de objetos, a gente utiliza termos como par, certo? Quando a gente está falando de dois objetos. A gente utiliza dúzias quando a gente está falando sobre 12 objetos. E a gente pode ainda estar falando em centena, que indica que a gente está falando sobre 100 unidades quaisquer, ok? Observem, pessoal, que quando a gente fala em par, dúzia, centena, a gente expressa uma quantidade desse material. Por exemplo, turma, se eu estou falando sobre uma dúzia de ovos, então eu estou falando sobre 12 ovos. Se eu estou falando sobre um par de meia, então eu estou falando sobre duas meias. Se eu estou falando sobre uma centena de livros, então eu estou falando sobre 100 livros. E agora, turma, a gente vai estar falando sobre átomos. Será que é possível a gente contar os átomos? A gente sabe, né, galera, que os átomos são partículas extremamente pequenas, que a gente nem consegue enxergar, né? Então, contar é mais difícil ainda. Então, turma, os cientistas eles desenvolveram um método para a gente agrupar uma certa quantidade de átomos. E para isso, turma, a gente vai utilizar um termo que vai ser chamado de mol. Então agora, turma, vamos estar definindo bem o que é o mol. O mol, pessoal, vai ser uma unidade de medida que vai ser utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, ou seja, aquela matéria que eu não consigo visualizar, como átomos e moléculas, ok? Então, turma, os cientistas eles conseguiram determinar a quantidade de matéria que está presente em um mol. Eles determinaram que em um mol, pessoal, haviam 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Tá certo? A partir desse conhecimento, turma, foi possível determinar a quantidade em um mol de qualquer tipo de matéria ou componente do átomo. Então a gente podia estar relacionando o mol com a quantidade de elétrons, prótons e nêutrons. Beleza, turma? Vamos entender melhor esse conceito de mol. Se a gente falar, turma, em 1 mol de feijão, isso equivale a dizer que existe ali 6,02 vezes 10 a 23 grãos de feijão, tá certo? E se a gente falar em 1 mol de celulares? Isso é a mesma coisa da gente falar em 6,02 vezes 10 a 23 aparelhos celulares. E se a gente falar em 1 mol de reais? Se a gente falar em 1 mol de reais, é a mesma coisa da gente dizer que existe ali 6,02 vezes 10 elevado a 23 reais. Então, turma, vamos entender melhor esse comparativo aqui que relaciona dúzia com mol. Por exemplo, o número de dúzias. Se a gente falar em 6 dúzias, o que isso equivale a gente dizer? Equivale a gente dizer 6 vezes uma dúzia, ok? E agora para o mol. Se a gente falar em número de mol, 6 mols. O que equivale a gente dizer 6 mols? Quer dizer que a gente tem 6 vezes 1 mol. Tranquilo, né, turma? Agora, continuando, analisando dúzia. Qual que é a unidade que a gente relaciona dúzia? A gente fala que uma dúzia tem 12 unidades, tá certo? E para mol? Para mol, pessoal, a gente fala que em 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Aqui, turma, tem esse número aqui, ó, escrito com todos os zeros. Claro que a gente não vai estar utilizando isso, né, turma? A gente vai sempre estar utilizando em notação científica. Senão o caderno da gente fica muito bagunçado, né, galera? Então, muito mais fácil trabalhar com notação científica. Agora, turma, falando sobre dúzia novamente. Qual que é a massa que tem uma dúzia? Eu não sei, né, galera? Isso vai depender do objeto que a gente está relacionando ali com a dúzia, tá certo? Por exemplo, se eu estiver falando sobre ovos, vai ter um valor de massa. Se eu estiver falando sobre uma dúzia, por exemplo, de livros, vai ter outro valor de massa. Então, isso depende do objeto que a gente está relacionando com a dúzia. E o mol, pessoal?
qual que é a massa que está associada ao mol? Isso, turma, vai depender dos átomos que compõem aquela substância, tá certo? Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com cloreto de sódio, vai ter uma massa em 1 mol. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com água, vai ter um valor diferente de massa em 1 mol, tá certo? E volume, na dúzia, pessoal, a dúzia informa para a gente um valor de volume? Não, né? Então vai depender do objeto que a gente está relacionando com a dúzia. Vai depender do volume do objeto, tá certo? E quanto ao mol, o mol ele vai informar para a gente um certo volume sim, turma. Em 1 mol de um gás, a gente vai ter 22,4 litros, considerando isso na CNTP, que são aquelas condições normais de temperatura e pressão. Agora precisaremos falar sobre 2 conceitos importantes para a gente estar avançando no desenvolvimento do entendimento de mol. Massa atômica, turma. Vocês sabem o que é massa atômica? A massa atômica, pessoal, a gente vai estar encontrando ela lá na tabela periódica. Vocês vão olhar na legenda da tabela periódica e vão ver lá onde que é informado o valor de massa atômica de cada elemento. Então, por exemplo, aqui nessa representação, ó, a massa atômica vai ser representada embaixo do elemento, tá certo? Então, o hidrogênio ele tem massa atômica igual a 1, aproximadamente. Mas 1 o quê? A gente utiliza esse terminho aqui, pessoal, ó, esse termozinho aqui, U, que indica unidade de massa atômica. Então, a gente diz que o hidrogênio tem 1 unidade de massa atômica. E outra coisa importante da gente estar falando ainda sobre a massa atômica é que ela é a massa de um átomo só, tá certo, turma? Então, um hidrogênio tem a massa atômica igual a 1 unidade de massa atômica. Tranquilo? Continuando então agora falando sobre a massa molecular. A massa molecular, pessoal, é um termo que está relacionado à massa de uma molécula. Para determinar a massa molecular, pessoal, a gente vai estar fazendo a soma das massas atômicas dos elementos que compõem aquela espécie química. E outra coisa bastante importante, turma, ó, se a molécula possuir mais de um átomo de cada elemento, é preciso a gente multiplicar a massa atômica desse elemento pela quantidade de átomos que aparecem na fórmula. Professor do céu, não entendi absolutamente nada. Calma, galera. Vamos entender isso fazendo um cálculo de massa molecular. Por exemplo, aqui tem a água, H2O. Quantos átomos de hidrogênio e quantos átomos de oxigênio existem nessa molécula? Estão vendo esse número 2 aqui, turma? Esse número 2 embaixo do hidrogênio indica que existem 2 átomos de hidrogênio nessa molécula. E quantos átomos de oxigênio tem? Observe que aqui, do lado do oxigênio, no canto inferior direito, não tem nada representado. Então, isso indica que existe apenas um átomo de oxigênio nessa molécula. Então, turma, na molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá certo? Então, a partir disso, a gente consegue determinar a massa molecular da água, certo? Eu sei que o hidrogênio tem a massa de 1 unidade de massa atômica. Isso é a massa atômica do hidrogênio. E observem que tem 2 átomos de hidrogênio. Então, eu preciso fazer o seguinte. 2 vezes 1 mais a massa atômica do oxigênio, que é 16 unidades de massa atômica. Esse valor, pessoal, vocês podem estar encontrando na tabela periódica de vocês, tá joia? Se vocês não saberem algum valor, se não tiverem a tabela periódica, por favor, me perguntem lá no WhatsApp, tá joia? Então, continuando, vai ser 2 vezes 1 unidade de massa atômica mais 16 unidades de massa atômica, certo? Aqui eu coloquei o 2 porque tem 2 átomos de hidrogênio, tá certo? Já que só tem 1 átomo de oxigênio, eu não preciso multiplicar aqui por 1, tá certo? Porque a gente sabe que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, certo?
Então, resolvendo aqui, ó, daqui dá 2 vezes 1, certo? Mais 16. Então, a massa molecular da água vai ser 18 unidades de massa atômica. Observem, turma, que a unidade de massa molecular também é U, que a gente sabe que significa unidade de massa atômica, ok? Agora, turma, vamos estar falando sobre a massa molar. A massa molar, pessoal, ela vai ser muito parecida com a massa molecular, porém tem uma diferença de conceito aí que a gente precisa estar analisando, beleza? A massa molecular, a gente viu que é a soma das massas atômicas dos átomos que compõem a substância ali, certo? E a unidade de medida de massa molecular é U, que é unidade de massa atômica. E a massa molar, pessoal? A massa molar vai ser a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ou seja, a massa presente em um mol de um determinado material, tá certo? E a massa molar, turma, ela vai ser sempre expressa em grama por mol. A gente sabe que na molécula de água existem 2 átomos de hidrogênio, concorda comigo? Ó, esse 2 aqui indica que tem 2 átomos de hidrogênio. Aqui do lado do oxigênio não tem nada, então a gente sabe que tem um aqui que ele não é representado, então existe somente um átomo de oxigênio nessa molécula, tá certo? Então na molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá certo? Então, para calcular a massa molar da água, eu vou fazer o seguinte: 2 vezes a massa do hidrogênio mais 1 vez a massa do oxigênio, tá certo? Eu nem precisava ter representado esse 1 aqui, tá, galera? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá certo? Lembram lá na massa molecular que a gente utilizava U? Agora, pessoal, a gente vai utilizar gramas. A gente só muda a unidade, mas o método de cálculo é o mesmo. Você vai pegar lá e olhar na tabela periódica e vai ver que a massa atômica do hidrogênio é 1U, certo? Só que agora você vai colocar em gramas. Então, você vai colocar ali 1 grama, tá certo? Então, ó, 2 vezes 1 grama mais 1 vezes 16 gramas, tá certo? Lembram lá que a massa do oxigênio era 16U? Agora a gente coloca 16 gramas, beleza? Então, fazendo as contas aí, vocês vão estar determinando que a massa molar da água é igual a 18. Mais 18 o quê? 18 gramas por mol. Beleza? E a gente fez anteriormente, pessoal, o cálculo da massa molecular da água. Que a gente viu que a gente multiplicava a massa atômica do hidrogênio pelo número de átomos, que era 2, e a massa do oxigênio por 1. Tá certo? Porque só tem um átomo de oxigênio. E a gente encontrou lá que a massa atômica da água, a massa molecular, na verdade, é igual a 18. 18U. Ou seja, 18 unidades de massa atômica. Observem, turma, o método de calcular a massa molar. Observem o método de calcular a massa molecular. É a mesma coisa, não é? Qual que é a diferença? É a unidade. A unidade em massa molar é gramas por mol. A unidade em massa molecular é U. E se agora a gente estivesse falando em 2 mols de água? Como que eu calcularia a massa molar presente nesses 2 mols de água? Bem simples, turma. Eu pego aquele valor que eu encontrei inicialmente e multiplico por 2. Tá certo? Então, ó, 2 vezes 18. Então, a gente vai encontrar que é 36 gramas por mol. Tá certo? Vocês podem estar fazendo isso também por regra de 3, turma. Então, a gente escreve o seguinte: 1 mol de água tem 18 gramas. 2 mols de água vai ter quantas gramas? Então, vocês vão estar encontrando também que vai dar 36 gramas por mol. Tá certo? Aqui, turma, tem um resumão de tudo que é importante vocês entenderem sobre mol. Tá certo? Mol. O que é mol? Mol, pessoal, vai indicar a quantidade de matéria. E a gente pode estar relacionando o mol com a quantidade de prótons, elétrons, moléculas, átomos, entre outras coisas. Ok?
O mol, pessoal, equivale a gente dizer em 6 vezes 6,02, né? Vezes 10 elevado a 23 entidades, tá certo? E o mol, pessoal, ele está relacionado com a massa molar da substância. Como assim? A massa molar, pessoal, é a massa presente em 1 mol de uma determinada substância. A gente viu que a unidade de massa molar é grama por mol, tá certo? E a gente calcula a massa molar da mesma forma que a gente calcula a massa molecular. A única diferença é a unidade, beleza? E outra coisa bastante importante tá falando sobre mol. Eu sempre represento mol, pessoal, pela letra N, tá certo? Como que eu posso estar calculando o mol? Eu posso estar calculando o mol, pessoal, da seguinte maneira. Eu faço o seguinte, ó, número de mols é igual a massa, certo? A massa do material dividido pela massa molar desse material, tá certo? Então, fazendo isso, eu consigo determinar o número de mols que existe ali naquele material. Outra coisa bastante importante da gente estar falando, turma, é que na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, para um gás, se a gente falar 1 mol de um gás, é a mesma coisa da gente falar em 22,4 litros desse gás. Então, a gente pode estar resumindo tudo isso da seguinte maneira, ó. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá certo? Isso tudo é igual à massa molar da substância, tá certo? Se a gente estiver falando de um gás, é a mesma coisa da gente estar falando em 22,4 litros desse gás. Então, turma, vocês entenderam esses conceitos? Entenderam o que significa mol? O que significa 6,02 vezes 10 elevado a 23? Entenderam como que calcula a massa molar? E como que eu relaciono o mol com o volume? Se vocês entenderam isso, vocês conseguirão fazer com tranquilidade os exercícios da semana 1 do PET volume 2. Mas se vocês não entenderam, por favor, tirem suas dúvidas lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!